E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2000, que fala sobre eletromagnetismo, e a questão diz o seguinte: a figura abaixo representa uma espira condutora quadrada inicialmente em repouso no plano da página. Na mesma região existe um campo magnético uniforme de intensidade B, perpendicular ao plano da página. Considere as seguintes situações. Então nós temos 3 situações aqui, e a pergunta é: em quais dessas situações ocorre indução de corrente elétrica na espira, no caso ali espira quadrada, né? Bom, vamos entender o seguinte: do que essa questão ela está falando. Ela fala sobre uma parte do eletromagnetismo que a gente chama de terceiro fenômeno do eletromagnetismo, chamado de Lei de Faraday-Lenz. Lei de Faraday-Lenz. Ficou apertadinho, mas coube aqui. Lei de Faraday-Lenz, tá? O que essa lei ela vai nos dizer? Ela vai dizer o seguinte: que toda vez que a gente variar o fluxo magnético, em um circuito fechado, né? Toda vez que a gente variar o fluxo magnético ou em um circuito que não tenha pontas soltas, que no caso aqui a espira quadrada, ela é exatamente isso, né? Ela é um circuito extremamente fechado, não tem nenhuma ponta solta, vai ser induzido nessa espira uma DDP, que é chamado de força eletromotriz. Deixa eu escrever isso aqui então. Então toda vez que variarmos o fluxo magnético num circuito fechado, a gente induz é induzido nessa espira uma DDP. DDP, para quem não lembra, é a diferença de potencial, né? Que aqui a gente vai chamar de força eletromotriz, tá? Mas é uma voltagem, uma DDP, e uma corrente elétrica. Então, basicamente isso. O que a gente quer saber é em quais das situações descritas aqui essa tal corrente vai aparecer. Para a corrente aparecer, a gente precisa observar em qual das situações ou em quais situações aparecem situações de variação de fluxo magnético. Tá, mas o que é o fluxo, para a gente lembrar, né? Fluxo magnético, deixa eu escrever aqui do ladinho, fluxo magnético, ele é determinado pela quantidade de campo que passa por aquela bobina, por aquela espira, né? E ele pode ser calculado assim, ó: o fluxo magnético, que ele tem esse símbolozinho aqui, ó, fluxo magnético, é igual ao campo vezes a área vezes o ângulo entre os dois, o cosseno do ângulo entre os dois. No caso, o campo a gente tem, que é aquele monte de X ali que representa um campo uniforme entrando nessa página. A área seria a área dessa espira aqui. E nós temos também o ângulo, né? O ângulo seria justamente o ângulo entre esses dois, a entrada dessa área e o campo que está passando por ela. Mas o que é a variação de fluxo? A variação de fluxo é quando a gente tem a variação de alguma dessas 3 coisas, ou das 3 mesmo, ou de 2 das 3. Mas a ideia é essa: a gente tem que olhar a situação e verificar se tem variação de campo, variação de área ou variação de ângulo. Tendo variação de alguma dessas 3 coisas, a gente vai ter a indução da corrente. Então é isso, essa é a ideia da questão. Vamos lá. Primeira afirmação, o que é dito ali, ó? A espira se mantém em repouso e a intensidade do campo magnético varia com o tempo. O campo magnético vai variar com o tempo. Se o campo magnético, que é o B, ele sofrer uma variação, isso vai gerar uma variação de fluxo. Tendo uma variação de fluxo, a gente tem a presença de uma corrente elétrica ali, diferente de zero, né, surgindo na situação. Então essa situação, ok, essa situação ela vai ter a presença da corrente. 2. A espira se mantém em repouso e a intensidade do campo magnético permanece constante no tempo. Essa situação a gente não observa a indução de corrente. Por quê? Porque a gente vai ter a espira em repouso. A espira em repouso acaba que tanto a área quanto o ângulo vão se manter iguais. Então a área vai ser constante
o ângulo vai ser constante, e aí a questão fala que o campo também não vai mudar, né? O campo magnético vai ficar constante. Ou seja, as três coisas constantes vão gerar um fluxo magnético constante. E isso não gera corrente. A corrente elétrica ali não vai ser induzida, a gente vai ter uma indução zero de corrente. Detalhe, não é ter fluxo, é ter a variação do fluxo. É isso que a gente tem que pôr em mente. E 3, a espira passa a girar em torno do eixo O'. O'. O que seria o eixo O'? Seria esse eixo aqui, ó, que está tracejado na figura. E a intensidade do campo magnético permanece constante. Tá, beleza, o campo vai ficar constante. Mas o que significa ela girar? Quando ela gira, ela vai fazer uma alteração do ângulo. Então a gente vai ter uma variação desse ângulo aqui, ó. Essa variação do ângulo acontecendo vai fazer com que tenha uma variação de fluxo, porque, como eu disse, o ângulo entre a área e o campo magnético vão variar. Tanto é que vai ter horas que essa área ela vai estar paralela ao campo e vai ter horas que ela vai estar perpendicular ao campo, né? Então a gente justamente vai ter uma variação entre máximo e mínimo, máximo e mínimo, máximo e mínimo, o que vai induzir uma corrente diferente de zero. Lembrem, a ideia é sempre procurar algo que varie o fluxo, né? Eu preciso verificar que tem um aumento de campo ou uma diminuição de campo, um aumento de fluxo ou uma diminuição de fluxo na situação. Se não tiver uma alteração no fluxo, não temos corrente. Ficando então com a 1 e com a 3, a situação 1 e a situação 3. Olhando as alternativas 1 e 3, fica aí na alternativa D, que é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.